Glória a Deus, nosso pastor está com essa responsabilidade de nos alimentar nessa noite. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Jesus é bom, irmãos, e nos permitiu chegar aqui nessa noite para adorarmos a Ele, louvarmos a Ele. Glórias a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Se puder me dar mais um pouquinho de retorno. A gente vai dando glória durante o culto, né? Nossa voz vai indo embora. Glória a Deus. Maravilha. Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Como é bom nós estarmos no lugar onde o Espírito Santo tem liberdade de falar, de nos mover. E Ele está aqui nesta noite. Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Pode projetar para mim, para eu ler na tradução. Isso, Ageu, capítulo 1. Todos encontraram, digam amém. Profeta menor, se você der mole, passou 2 folhas, você já está no outro, irmão, né? Glória a Deus. É um falando, daqui a pouco já está falando o outro. É igual o culto pentecostal, né? Se levanta um profeta, daqui a pouco se levanta outro, você der mole, acaba o culto e você não acha. Mas, ó, tem a tela ali e pode te ajudar. Domingo que vem você tem um compromisso na escola bíblica e você vai manusear, né, de forma extraordinária a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, ou nos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Bota no capítulo 2, por gentileza. Capítulo 2. Capítulo 2. Amém? No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor,
E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Deus Pai, estamos em tuas mãos e esta é a tua palavra. Fala conosco conforme queres, Senhor, da maneira que tu queres, ó Pai. Ministra aos nossos corações este pão que desce do céu, este maná que vem para alimentar e saciar a nossa sede, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos humilhar perante o Senhor e que a tua palavra seja um instrumento, Senhor, de edificação e exortação no meio do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, louvando e adorando a Deus. Eu quero falar sobre o tema, irmãos, estabelecendo prioridades. Estabelecendo prioridades. Os irmãos sabem, e constantemente alguém prega aqui e ensina, que o reino de Israel se dividiu em dois, né, em Reino do Norte e Reino do Sul, e eu vou ser bem sucinto nessa questão, para a gente não avançar muito no horário, devido ao nosso momento de ceia. Mas o Reino do Norte, a gente sabe que ele foi disperso por todo o mundo antigo. O reino que assim o dominou, né, tinha o hábito de acabar com a identidade do povo que era dominado. Como que eles faziam isso? Né? Diferente do que aconteceu com o reino de Judá, eles espalhavam essas famílias pela terra para que eles perdessem a sua identidade, e assim não tivessem força, né? Você vai nas colônias que existem, por exemplo, no Brasil, se houver um lugar onde tem uma colônia de alemães, de italianos, você vê que eles mantêm a sua característica, a sua cultura, né? A sua maneira de viver, eles mantêm ali naquela colônia. Eu acho engraçado, tem num campo do lado da minha casa, né? Uma vez por semana, vai ali alguns bolivianos, se não me falha a memória, são bolivianos, né? E eles, por mais que já estejam morando aqui muito tempo, né? Todos eles são bolivianos, os filhos estão ali na mesma cultura, mesma forma de falar, eles até se parecem assim, de forma estética, né? Eles se parecem bastante, e quando eles param ali para cantar com umas flautas ali do lugar onde eram, né? De origem deles, eles mantêm a cultura, né? Por quê? Porque eles vivem em colônia, eles vivem em grupos, né? O Reino do Norte, quando foi levado cativo, eles foram dispersos e perderam a sua identidade, casaram com povos alheios, estranhos. Mas o reino de Judá, ele é levado cativo, algum tempo depois, para a Babilônia. Nós sabemos que Nabonido, que era pai de Nabucodonosor, começou a avançar os seus exércitos, e o próprio profeta Ageu diz que eles eram como gafanhotos na terra, era tão numeroso, e por onde eles passavam, devastavam e conquistavam, e levavam cativo boa parte daquela civilização, né? Eles pegavam a nata, como pegaram Daniel, Misael, Azarias e Ananias, e levaram cativos, né? Aqueles que eram os principais, as mentes pensantes, aqueles que eram de família nobre, levavam para influenciar e para trazer algum tipo de influência dentro do reinado deles, né? E com isso, com essa empreitada, Nabucodonosor, ele destrói os muros de Jerusalém, o lugar fica totalmente destruído, irmãos, vulnerável, né? O templo, ele é queimado, e Nabucodonosor leva junto consigo, neste cativeiro, ou para este cativeiro,
todos os utensílios do templo, aquilo que era sagrado, aquilo que tinha sido consagrado para a adoração do Senhor, para o culto ao Senhor, para o sacrifício ao Senhor, foi levado para a Babilônia. E anos depois, este império impetuoso, poderoso na terra, que conquistou nações, este império babilônio, ele passa, e agora o império medo-persa conquista, domina sobre o império babilônio, e agora este império medo-persa, anos se passaram, e nós sabemos que por causa da rebeldia do povo, da desobediência do povo, eles precisavam ficar cativos 70 anos de cativeiro, 70 anos em nação alheia, 70 anos se passaram, irmãos. Eu estou sendo bem sucinto aqui, mas é uma história que passa-se 70 anos, de onde quando eles saíram, diz, o Salmo 137, se não me falha a memória, que os sacerdotes penduraram as suas harpas, os levitas penduraram as suas harpas nos outeiros, para não cantar ao Senhor, para não adorar ao Senhor, fora de Sião, do lugar da adoração. Louvado seja o nome de Jesus. E cativo eles foram para a terra alheia por desobediência a Deus, porque não cumpriram os mandamentos do Senhor, porque não tiveram no seu coração um coração arrependido, e eles viviam esta oscilação espiritual. Quando algum rei era bom e algum rei era temente a Deus, eles restauravam o altar do sacrifício, colocavam fora os ídolos, e assim a nação vinha adorar a Deus. Mas quando o rei era mau, ele deturpava o culto ao Senhor. Você consegue imaginar, você que entrou por essas portas e que você entende que aqui a primazia não é do homem, você entende que você veio cultuar a Deus. Você não veio porque tinha em um cartaz o nome de um grande pregador, de um grande cantor. Você veio porque o Espírito Santo te impeliu, te induziu, te moveu, fez você romper a tua desistência, a tua vontade de não vir, e você se levantou dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você chegou aqui e você não encontrou uma imagem, você não encontrou uma estátua, você não encontrou um Deus feito por mãos de homem, e mesmo assim você orou, mesmo assim você adorou, mesmo assim você sentiu a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus poderoso, que não precisa de representação tangível, visível, palpável. Nós sabemos que Ele está aqui, e a presença do Espírito Santo é real neste lugar. Mas imagina comigo o reino de Judá. De repente um grande rei fazia esta reforma espiritual, irmão. Fazia esta reforma e tirava os ídolos da casa do Senhor. E de repente alguém vinha e trazia tudo de volta, toda aquela imundícia, as imagens, as estátuas, e o povo se curvava. O que me chama a atenção é que nos nossos dias muitas pessoas têm se movido com ídolos no coração, já não conseguem mais adorar a Deus por aquilo que Ele é, porque a bênção material se tornou o seu Deus. Muitas pessoas já não conseguem vir ao culto, e quando chegar no culto sentir temor do Senhor, sentir alegria de estar na presença de Deus, porque o seu emprego, o seu trabalho, a sua família, a sua posição social se tornou um ídolo no seu coração, e já não tem mais espaço para adorar a Deus. E assim o povo de Israel vivia até ser levado à cativa, porque era um povo que oscilava na sua fé. E ainda que nós somos seres humanos sujeitos a acordar felizes e no outro dia acordar triste, nós precisamos manter um equilíbrio, uma constância. O apóstolo Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Deus não está procurando empolgados que se levantam com autoridade, que marcham, que rodam, que pulam, que cantam bem, que pregam bem, que pastoreiam bem, mas que no outro dia estão lá no chão, lá embaixo, não querem mais saber de Deus, viram as costas para Deus. Deus está procurando homens e mulheres que são verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito
espírito e em verdade, ou seja, com emprego ou no desemprego, com a despensa cheia ou com a despensa vazia, aleluia, com saúde ou na enfermidade, no dia bom ou no dia da tribulação, elevemos as nossas vozes a Ele e adoremos ao Senhor por aquilo que Ele é, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Este povo cativo, irmãos, recebe agora 70 anos depois, e isso tudo está nas profecias bíblicas, que eles retornariam para retomar a sua terra, retornariam para a sua pátria. E cumpre-se então, como foi cantado aqui, que nós vamos viver, né, a totalidade das promessas no início do culto. Cumpre-se a profecia bíblica e agora eles estão regressando para Sião, estão regressando para a pátria amada, para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Eles estão regressando e este regresso, ele se dá em 3 levas, né? A primeira delas com Zorobabel. Zorobabel, ele tem a missão de reconstruir o templo, porque entendemos, irmãos, que tudo começa no mundo espiritual. Nós temos falado sobre isso aqui. Às vezes nós estamos mal e achamos que é um problema apenas físico ou um problema emocional, e muitas vezes esse problema é um reflexo de uma vida espiritual morna, fria, morta na presença de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que Ele reacenda o fogo em nosso coração. Precisamos pedir ao Senhor que Ele traga renovo, para que nós possamos novamente ser movidos não por sentimento, mas por fé e convicção de que o Senhor é conosco, e por isso nós venceremos as nossas guerras. O povo volta para reconstruir o templo, porque sem adoração, sem culto ao Senhor, sem vida de altar, irmãos, não importa se a tua casa é boa, se o bairro que você mora é bom, se o teu emprego é bom, nada disso fará sentido se a tua vida espiritual estiver morta. Não importa o quanto você conquistou, Deus não mede o homem pelas suas conquistas, Deus não mede o homem pelas suas capacidades cognitivas, Deus mede o homem pela capacidade de se humilhar na presença do Senhor, a capacidade de depender do Senhor, de se lançar aos pés do Senhor, de chorar nos pés do Senhor, de se quebrantar diante do Senhor, aleluia. O povo volta com Zorobabel para construir o templo. Anos depois eles voltariam com Esdras para restaurar o sistema de culto, o sistema de sacrifício, para retornar a palavra e a lei do Senhor. Depois eles voltariam com Neemias para a reconstrução dos muros. Só que esse primeiro retorno, este primeiro regresso do povo, que era para a reconstrução do templo, acontece algo que Ageu se levanta para denunciar. Imagine comigo, irmão, 70 anos se passaram. E 70 anos depois que eles retornaram, ou eles estavam retornando para Jerusalém, para reconstruir, havia uma missão, que era de incumbência de Zorobabel, para que pudesse ali junto com Josué, levar o povo a reconstruir o templo. Mas quando chega em Jerusalém, quando eles chegam na pátria, quando eles estão diante do lugar onde Deus havia dado como terra, como herança, como terra prometida, eles olham para as suas casas, eles olham para os seus afazeres, eles olham primeiro para o seu umbigo, olham primeiro para si, para as suas necessidades, para aquilo que eles precisavam, e eles colocam as suas necessidades como prioridade. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro as minhas necessidades, depois a obra de Deus. Primeiro o meu trabalho, depois Deus. Primeiro a minha família, depois Deus. Primeiro, e assim eles colocaram Deus em segundo plano, irmãos. E pasmem, este povo que voltou para reconstruir o templo, eles agora começam a cortar as melhores madeiras.
E você imagina, essa madeira aqui é da melhor que tem. Essa madeira vai ficar bonita lá na igreja, vai ficar bonito lá no templo, né? Vamos cortar viga, como foi nos dias de Eliseu. O que é que eles faziam? As melhores madeiras. Ih, meu irmão, essa daqui tá boa demais. Não vou levar para o templo não, Jonathan, eu vou levar para minha casa. E eles levaram as melhores madeiras, os melhores materiais, que eram para edificar o templo, para que eles pudessem voltar a adorar ao Senhor, para que eles pudessem voltar a sacrificar ao Senhor. E eles começaram a reconstruir as suas casas e se esqueceram de Deus, irmão. Vocês conseguem acreditar nisso? Eu estou achando que está frio. Se tiver muito frio aí, os irmãos, diminui o ar-condicionado para os irmãos não dormir, tá? Tá calor? A Caroline é igual a mãe dela, né? Tá achando que tá calor ainda, irmão. Eu também estou suando aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos consegue entender isso? Alguém que foi comissionado a reconstruir o templo e eles voltam com essa missão e cada um fala: Felipe, esse negócio de culto hoje em dia, isso mudou, cara. Como diz o presbítero Moisés, as regras mudaram. Agora a lei mudou, meu irmão. Negócio de reconstruir templo, meu irmão, a minha casa lá abandonada, minha casa, eu vou reconstruir primeiro para mim. E olha o princípio bíblico. Quando Elias vai na casa de uma pessoa que não tinha praticamente nada, Elias mostra para aquela pessoa um princípio que é fundamental, irmãos. Você pode ter vários entendimentos dentro da teologia, mas existe um princípio que você não pode quebrar. Existe um princípio que você não pode quebrar. Primeiro Deus. E Elias diz: você vai fazer primeiro para mim. Quando Elias disse que ela ia fazer o bolo primeiro para ele, Elias não estava dizendo para ele como profeta, como ser humano, como pastores que tem nos nossos dias, né? E eu os denuncio aqui perante a igreja, que quer dinheiro para si, quer honra para si, quer aplausos para si, quer holofote para si. São homens imaturos, mimados em cima do altar, carentes de um abraço, de um aperto de mão, de um tapinha nas costas. São homens vaidosos, carentes da aprovação da igreja, que não conseguem ser rejeitados, que não têm estrutura para serem rejeitados, para um rebelde se levantar na igreja, para um fofoqueiro se levantar. Deus levantou homens que têm uma estrutura para passar por cativeiros, prisões, aleluia, por perseguições. Louvado seja o nome do Senhor. Elias não estava dizendo: o bolo é para mim, porque eu estou com fome, não. Elias estava querendo ensinar primeiro para Deus, aleluia, primeiro para Deus. E esse povo, quando volta do cativeiro, eles se envolvem tanto nas suas questões, nas suas coisas, aleluia. Eles estão agora tão com falta de direção, tão perdidos na sua missão, que eles se esquecem de edificar o templo do Senhor. Eles se esquecem que havia sobre eles um chamado. Eles se esquecem de que o Deus que prometeu é o Deus que não dorme, que não tosqueneja, é o Deus que está de pé, aleluia, nos contemplando, nos olhando. É o Deus que naquele grande dia vai nos chamar e dizer: cadê os talentos que eu coloquei em tuas mãos? É o Deus que vai pedir prestação de conta, e não haverá naquele dia desculpas de que não, eu só ganhei um. Ah não, Senhor, eu ganhei um e achei que era pouco, né? Eu achei que não ia dar para fazer muita coisa, e aí eu fui esperto, Senhor, né? Eu carioca da gema, né? Naturalizado, claro, né? Paraibano terrível, né, irmão? Mas naturalizado carioca, Senhor, eu fui esperto, Senhor, fui esperto, né? Eu fui um cara sagaz. Fui sagaz, Senhor. Só tinha recebido cavei um buraco na terra e enterrei para entregar ao Senhor, né? Para não perder o dinheiro. Servo mau, servo infiel. O Senhor tem nos dotado de capacidades para fazer a obra dele, irmãos. O Senhor tem nos dado recursos para fazer a obra dele. E nós temos pegado o tempo, nós temos tomado os recursos, nós temos feito tudo em prol da nossa própria vida. Primeiro eu satisfaço a minha vontade. Se a igreja não estiver de acordo com o meu querer, se o louvor não for de acordo com o meu querer, se a pregação não for de acordo com o meu querer, aleluia, se não se mover de acordo com a minha vontade, eu faço biquinho, eu bato o pezinho, eu fico cuidando da minha casa, assistindo Faustão, Fantástico,
plástico, eu fico lá porque lá é melhor. Aí Ageu vai chegar com o pé na porta, irmãos, e mostrar para eles que é ler do engano, deixar as coisas de Deus em segundo plano. Eles reconstruíram as casas, Felipe, pegaram as melhores madeiras. Esse negócio aqui que Ageu denuncia, dizendo que se era justo, olha a pergunta de Ageu, é justo vocês morarem em casas estucadas? Irmão, isso aqui Ageu estava falando de prédio de Copacabana, né? Ageu estava falando de coisa boa. Quando ele está usando aqui a expressão casa estucada, era chão batido, ou seja, eles trabalharam de forma excelente para a reconstrução das suas casas, em detrimento da obra e do chamado do Senhor. Isso aqui não é uma palavra de um alienado não, irmão. Eu estou 15 anos fazendo, ainda bem que a nega saiu, vai embora, vai. Nega velha saiu. Eu estou 15 anos fazendo obra na minha casa porque eu quero um lugarzinho maneiro, legal, né? E a nega cobra que é só Jesus, mas a função dela, fala, a tua função é muito boa, é igual encarregado da empresa, só cobra, não, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser do melhor, tem que ser do bom, né? Olha, voltou, irmão, é misericórdia. Estão te chamando lá dentro, lá. Ainda voltou com a bolsa ainda, a bolsa está cheia de dinheiro. Então, não estou falando como um alienado que está dizendo para alguém deixar a sua casa abandonada, não, irmãos. Eu estou falando aqui de algo que a tua mente precisa ser madura para entender. Que Deus, Ele precisa ser prioridade na nossa vida. O chamado de Deus não pode ficar em segundo plano por causa das nossas questões, aleluia. Se tem algo que está entre mim e o meu chamado, eu preciso renunciar aos altares que o meu coração tem se curvado e me tornado um insatisfeito na presença de Deus. Ageu, ele vai dizer, a casa de vocês está estucada, está tudo bonito, está maravilhoso, mas vocês comem e não têm satisfação. O que é isso, irmão? Os caras abandonaram a obra de Deus. Se abandonou a obra de Deus, está sobrando tempo. E Satanás está soprando isso no ouvido de pessoas nos nossos dias. Meu irmão, cuida de você. Tu vai ficar fazendo para pastor? Tu vai ficar se preocupando com o homem? Cuida de você, cuida da tua vida. Vai para o teu lazer. Eu conheço vários que entraram por esse caminho furado e estão distante do Senhor. O coração se esfriou do altar de Deus. Porque pensar, eu vou cuidar de mim. Quem cuida de você é o Espírito Santo, aleluia. Quem cuida da igreja é o Espírito Santo. Ele é o amigo da noiva, que está adornando a noiva, que está cuidando da noiva, que está preparando a noiva para o dia do casamento da noiva, aleluia. Eles comiam e não se satisfaziam. Se eles comiam, não jejuavam. Mas não se satisfazia. Eles se vestiam, mas não se esquentavam. Ô irmão, você entende que este mundo está inquieto por muitas coisas. Você entende que este mundo está insatisfeito. Eu não digo por mim, mas eu converso com pastores que são antigos, que estão muito tempo sofrendo, liderando pessoas. E que dizem, não existe um tempo mais difícil de pastorear como nos nossos dias. Porque o crente, ele não quer jejuar, ele não dá prioridade às coisas de Deus, ele não quer ter comunhão com ninguém, ele é mimado, imaturo, crente Nutella, crente que não aguenta comer mocotó, que não aguenta comer feijoada, o crente que não pode ser chamado a atenção, mas ele quer chegar no culto, ele quer dons e talentos. Meus dons e talentos são para servir quem, irmãos? Para servir a Deus? Os dons e talentos para satisfazer a nossa vontade, para satisfazer o nosso ego, aleluia, para nos trazer visibilidade. Oh, glórias ao nome do Senhor. Ageu diz que eles recebiam o salário deles em saquetel furado. Meu irmão, ganhava muito e não dava para nada. Olha que eu não estou falando, isso não é uma palavra para dízimo não, isso é outra história. Isso é uma palavra de prioridade. Prioridade. O que tem sido a tua prioridade? A obra de Deus? Como que você estava quando você dava prioridade para Deus? Eu quero trazer essa reflexão, William, meu amigo. Eu quero trazer essa reflexão nesta noite. O que,
aleluia, eu sentia quando Deus era prioridade na minha vida, porque a melhor pessoa para fazer essa reflexão, diz Paulo aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aleluia, ou seja, não adianta eu ficar aqui pregando, eu ficar aqui gritando, como costumeiramente faço, se você não examinar o teu interior. Se você não tiver humildade de dizer, Senhor, o problema não é o pastor Zéias, o problema sou eu. Aleluia, não é você dizer, não, o problema é o Felipe, não, o problema sou eu que abandonei o primeiro amor, eu que perdi o prazer, eu que estou no lugar cômodo, na minha casa estucada, confortável, com o controle na mão e satisfazendo a minha vontade, meu irmão. Ninguém serve a Deus porque está com vontade, não. Hoje eu não estou com vontade. Amém, amém, amém. Eu já tenho uma mensagem programada. Irmão, hoje, pastor, hoje. Amém, irmão, glória a Deus. Melhoras. Se o WhatsApp pudesse mandar por mim. Quem tem sido nossa prioridade na obra de Deus? Ou na nossa vida cristã? Nós queremos viver tudo de Deus. Ninguém quer uma igreja fria, irmão. Se a igreja ficar fria, o pastor vira almoço, café da manhã e janta na casa dos irmãos. O pastor está fraquinho. Que pastorzinho velho. Pastorzinho velho já é pequeno. E ainda, meu irmão, está fraquinho, não dá um glória a Deus. Está amuado o velho sentado na cadeira. Irmão, se a igreja estiver fria, as pessoas vão olhar para o altar. Vão olhar para a nossa vida. Vão olhar para o departamento de música e dizer, eles não cantaram nada, estão vazios de Deus. Mas Deus está nos chamando nessa noite a olhar para dentro de nós. Deus está te chamando nesta noite a olhar o que você tem feito. Tem se confortado em casas estucadas ou está olhando para o chamado e dizendo, Senhor, nunca foi fácil, nunca foi, aleluia, para que eu sentisse vontade de ir ou vontade de vir. Eu vou porque eu sei que tem que ser feito e acabou. Eu vou porque eu sei que tem que ser feito. Eu saía da Barra da Tijuca, irmão, depois de trabalhar, né, na obra, na correria. Quanto mais fizesse, mais ganhava. Mas dava a hora do culto, eu saía e vim embora, irmão. Os caras dizendo, rapaz, tá chovendo dinheiro. Tá chovendo dinheiro. Mas o dinheiro não vai comprar aquilo que eu não posso comprar com ouro nem prata. E eu metia o pé. Eles ganhavam não sei quantos mil. E eu ganhava bem menos. Mas eu vinha, irmão. Eu vinha revoltado. Porque motorista de ônibus, irmão, não tem um que eu conheço que preste. Lá em Israel, é brincadeira, irmão, é brincadeira. É brincadeira. Eu queria ter um Filipão na minha vida quando eu trabalhava na Barra da Tijuca, né? Eu não quero nem saber se o ônibus vai capotar, meu irmão. Eu queria chegar. Eu era doido para pegar aqueles ônibus verdinhos que passavam aqui. Os velhinhos ficavam se segurando para um lado e para o outro. E eu achando aquilo era bom, por quê? Porque eu queria chegar na hora do culto, meu irmão. E eu vinha da Barra, uma luta terrível, um garrafamento terrível, né? Eu ainda namorava a nega velha magrinha, já estava lá sentada na cadeira. Aí eu chegava, sentava, irmão. Quando eu tinha dimensão do horário, daqui a pouco o pastor dizia, vamos dar os anúncios e a bênção apostólica. Eu pegava quase nada do culto. Mas isso me fortaleceu, aleluia, sabe por quê? Porque nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais, mas quem é carnal dá descanso e sossega a sua alma. Hoje eu estou tristinho, não vou no culto não, cancela aí, pastor, cancela o trabalho o quê, meu irmão? É tristinho, é amuado, é atribulado, é cheio de carrapicho. Vamos nos ajuntar e uma só voz declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, porque Ele é prioridade na nossa vida. Deixa a tua carne te dominar. Dá comida para esse monstro que tem aí, que sou eu e você. Alimenta ele. Quando ele não quiser vir, não vem não. Eu não vou te incomodar, irmão. Eu às vezes conheço pessoas que falam, e lá na igreja é terrível, lá na igreja o cara não pode faltar, não pode sair. Quando o pessoal vem para cá, que senta no gabinete comigo, irmão, vai com Jesus. Eu sei, aqui não tem, né, como diz, né, a ovelha ela é guiada pela voz do pastor. Não precisa de cerca, não. Você vê quando o pastor toca as ovelhas vão embora. Quem é bode, meu irmão, vai estar sempre pulando aqui, pulando ali.
E a gente vai dando glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Maravilha. Uma hora o bode resolve ser ovelha e vem comer o mesmo alimento das ovelhas. Nós precisamos dar prioridade a Deus. Ageu está denunciando aquilo que está acontecendo nos nossos dias, irmão. Se nós não nos voltarmos para Deus, se nós acharmos que a vida cristã é esse oba-oba que tem aí, meu irmão, eu estou lutando aqui. Em oração. Porque eu não posso fazer nada no coração de vocês se não for o Espírito Santo. Para que vocês cada vez mais amadureçam e entendam que cada um de nós somos responsáveis. Antigamente, eram os sacerdotes que iam lá soprar. Saiu, ordenou, vem o presbítero Moisés. Agora vem o pastor Zé. E os irmãos só esperando o fogo pegar. Jesus disse que nós somos sacerdócio real. Sabe o que isso significa? Não sopra a lenha não para tu ver se vai ter fogo. Fica lá. Eu estou cansado. Fica cansado lá. Meu irmão, cansado lá ou cansado aqui, aleluia. Eu vou vir adorar o Senhor, meu irmão. Se o problema é na coluna, eu vou ficar sentado lá com o problema na coluna, meu irmão. Minha coluna vai melhorar, então eu venho com dor na coluna e vem todo torto, às vezes assim, ó. Eu fiquei 15 dias uma vez assim, eu chegava na igreja cheio de vergonha, né? Já não basta ser baixo, ainda é aleijado, né? Pensando que eu era aleijado, né? E eu todo torto, meu irmão. Eu vou ficar em casa 15 dias esperando me aprumar. Eu vim, adorei, continuo crente e estou na presença do Senhor, não porque eu sou bom, mas porque eu sou dependente dEle. Aleluia. Vai tomar remédio, não passa a dor. Então eu venho para a casa do Senhor, meu irmão. Aleluia. Estou dizendo que você não possa. Aleluia. Estou falando de prioridade, irmão. Prioridade. Você não vai estar na igreja de segunda e domingo a domingo. Cada um de nós temos as nossas questões, nossos afazeres, mas não se mova pela tua carne. O que eu quero dizer nesta noite aqui, como o Ageu disse, é justo cada um de nós olhar para as nossas coisas e a casa do Senhor ficar abandonada? Olha a pergunta que Ageu disse, é justo, meu irmão? É justo? Cada um de nós temos problemas, temos lutas, temos adversidades, temos funções, temos responsabilidade com a nossa família. Aí Ageu está vendo todo mundo envolvido, todo mundo fazendo as suas coisas, todo mundo, né, ali correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá. Aí Ageu olha para a casa do Senhor, deserto, não tinha ninguém orando, não tinha ninguém chorando, não tinha ninguém se arrependendo, não tinha ninguém se humilhando, meu irmão. Deus está nos chamando a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Eu quero, meu irmão, permanecer no primeiro amor, porque é lá que a gente vence as guerras, é lá que a gente não olha para a direita nem para a esquerda, o vento está batendo e a gente está olhando para Jesus, a fofoca está comendo. Irmão, tem fofoca na igreja, irmão. Tem ou não tem? Tem fofoca na igreja. Não venha para cá achando que... Eu já falo logo, está cheio de visitante aqui. Tem fofoqueiro na igreja, tá, irmão? Tem gente que vem para a igreja com raiva do outro. É ceia, tá aqui o pão, né? Igualzinho no dia de Jesus. Jesus era o pastor, pregava bem a beça e estava Judas lá para comer o pão dado por ele, sem vergonha, né? Contando as horas para vender Jesus por um trocado, mas estava lá. Então não se iluda não. O culto lá foi bênção, aquela igreja lá é perfeita. Não é. É cheia de defeito. Mas Deus colocou pessoas imperfeitas nesta noite, neste lugar, para mostrar que a excelência não está no barro, não. O barro se quebra, ele faz de novo. O barro tem pouco valor se não tiver forma. Você não vai lá comprar, me dá esse barro aí, que esse barro está bonito. Você só compra se for o vaso, se já tiver moldado, aleluia. Glória a Deus, a excelência não está em nós e nas nossas imperfeições. A excelência está no tesouro que Ele depositou no vaso de barro, que sou eu e você.
Eu vou ficar em casa porque lá só tem gente ruim. Meu irmão, é mais um, é eu ruim e o Felipe ruim. E a gente aqui está procurando ficar melhor na presença do Senhor. É justo a casa do Senhor ficar deserta porque eu não vou com a cara do Felipe. É justo a obra de Deus perecer, precisando de um cantor, e eu estou lá com a minha garganta afinada em casa, no YouTube, fazendo melisma. Não serve para nada, irmão. Isso é para servir a Deus e a igreja de Deus. Efésios 5, e ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profeta, outros para evangelista. Ele nos deu para usar na obra dele. Mas de repente você é benção e vai dizer assim, sempre tem o contraponto, né? A nossa escola bíblica aqui às vezes pega fogo porque as pessoas às vezes não pensam igual. Ninguém pensa igual ao outro, né? Hoje mesmo o irmão Edinaldo ficou revoltado comigo, que ele falou que o anjo não tinha coração. O anjo não tinha coração, então não tinha sentimento. Eu falei, o sentimento não está no coração. O coração é apenas um órgão que bombeia o sangue. E ele ficou revoltado comigo na escola bíblica. Que é um lugar de debate, da gente amadurecer as ideias, da gente ter liberdade para colocar a nossa posição, né? No final, todo mundo se cala para que a Bíblia fale, não é isso? A escola bíblica é para que a Bíblia fale. Mas nós temos dificuldades de aceitar a diferença de um para com o outro. E muitas vezes isso é o fator que me tira a alegria, irmão. Olha para dentro de você, isso está te ajudando em alguma coisa? Está comendo e está se satisfazendo? Se você tiver, não, está tudo bem, eu estou bem no trabalho, eu não sei que incômodo é esse, eu não sei que insatisfação é essa. É porque você não está dando mais prioridade à obra de Deus. Agora que não está tendo culto, agora que não sei o quê, agora que eu não estou precisando ir para a igreja todo dia, que eu não estou mais aquela responsabilidade, agora que está bênção, eu estou confortável, e continua insatisfeito, por quê? Por que continua faltando tempo? Por que continua faltando alegria? Por que tem 200 horas dentro de casa, e aquelas 200 horas não tem prazer nenhum, e às vezes vinha para a igreja, passava 2 horas limpando a igreja, e era uma alegria maior do mundo. Sabe o que Deus está falando nesta noite? É justo cada um de nós nos envolvermos nas nossas questões e a minha casa está abandonada. Pastor, hoje em dia isso aí caiu por terra. Eu vou encerrar aqui. Caiu por terra porque nós somos o templo do Senhor. Estou cuidando do templo do Senhor. E por que Deus não se alegrou com essa decisão deles? Por que Ageu se levantou para denunciar? Eles abandonaram a casa do Senhor. Eles abandonaram o chamado, eles abandonaram a obra. E Deus podia dizer, não, está tudo muito bem, não. Deus queria que eles voltassem e reconstruíssem. Era o templo físico, irmão. Mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. Por que Ele mandou reconstruir? Por que Ele se indignou? Eu pergunto aos irmãos, por que a mão misteriosa apareceu na sala do trono de Belsazar, dizendo, Mene, Mene, Tekel e Parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Ele só tomou uma golada de vinho numa taça, era física a taça, era um objeto, um utensílio do templo, e Deus cortou o reinado dele na hora. Realmente Deus não habita aqui, mas Ele se manifesta aqui. Quando eu e você viemos humildes, quebrantados, com o coração disposto a servi-lo, a adorar, irmão, é um tempo em que falta humildade no coração das pessoas, aleluia. É um tempo de altivez de espírito, cada um com a sua verdade, cada um com a sua razão, e ninguém se humilha. E ninguém se cala para que prevaleça a vontade de Deus. E Deus está nos chamando, é justo? É justo vocês ficarem de picuinha e a minha obra sofrendo? É justo vocês ficarem aí, né, de contenda e a minha obra sofrendo? 6 coisas Deus odeia e a última Ele aborrece. Sabe qual é a última? Contenda.
Contenda no meio do povo, contenda. O que ganha a obra de Deus eu arrumando contenda com a Tita? O que ganha a obra de Deus eu viver de forma contendiosa, arrumando guerra e briga com todo mundo? Deus manda que eles subissem os montes. Olha a misericórdia de Deus, irmão. Mesmo você amuado, não querendo mais cantar, mais pregar, mais tocar, mais limpar a igreja, mais fazer nada. Não quero mais fazer nada. Agora vai ser assim, agora meu jeito é esse. Mesmo assim, sabe o que é que Deus faz? Subam os montes. Olha a maturidade de Deus, irmão. O povo lá cuidando da sua casa, deixaram o negócio de Deus tudo abandonado. Aí Deus falou para eles, subam os montes, cortem madeiras, edifiquem a minha casa. Eles edificaram uma casa. Diante daquilo que era a glória do templo de Salomão, eles construíram um lugar que dava para construir. E os antigos que tinham visto as paredes de ouro, o material de excelência que foi usado na construção do templo, eles se entristeceram. Ao invés de se alegrar que o templo tinha sido reedificado, eles começaram a se entristecer, porque disseram, este templo não atinge a excelência, a beleza, a elegância, aleluia, daquele que foi o primeiro templo, o templo de Salomão. Aí é onde entra o Senhor no capítulo 2, mostrando para nós que o que importa é isso aqui, ó. O que importa é isso aqui. Deus não está preocupado se você vê cheiroso, se você vê fedendo. Só vai prejudicar o irmão que está do teu lado. Deus não está preocupado se o teu sapato é novo, custou R$300, ou se você vê com aquele da Shopee. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se está frio, se está legal o clima, ou se está quente. No final a gente vai pagar a conta, irmão. Não é Deus, não. Né? Deus, ele é o provedor, mas quem paga é a gente. Se a gente não pagar, a light corta. Deus não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque isso é material, isso é perecível. A glória de Deus é além daquilo que é visível. E aí o Senhor pega pessoas tristes porque estão olhando para casa e que eles queriam algo visível. Eles queriam se alegrar com a beleza da construção. Aí o Senhor diz, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Oh, glória a Deus. Você lembra da glória da primeira casa, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé? Vamos ver se a gente consegue ficar de pé agora. Se ficar de pé é porque está vazio. Fica de pé aí em nome de Jesus. Ah, todo mundo com vergonha, né? Estou brincando, irmão. Você vai ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé, né? Deus também falou para Josué, né? Para ele se colocar de pé, para ele se esforçar. Você lembra da glória da primeira casa? Os sacerdotes encharcados, embriagados com a glória de Deus, não conseguiam nem ficar de pé. Aí eles estão olhando, peraí, o templo não é mais bonito do que o outro. Irmão, acabou tudo. É um fracasso. Aí a gente fica olhando para aquilo que a gente já viveu no passado e dizendo assim, nunca mais, por mais que eu me esforce, nunca mais eu vou ser aquele cara que eu era no passado. Por mais que eu me esforce, nunca mais eu vou ser o Geraldo que eu era lá atrás. Isso aí foi aquele tempo, aquela época não. Sabe o que Deus está dizendo? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Aleluia, Deus vai te levar além daquilo que você um dia viveu, por mais profundo que tenha sido, Ele tem águas mais profundas para você, em nome de Jesus. Pastor, mas naquela época Deus está dizendo, a glória desta última casa, o Senhor tem algo novo, Ele tem um vinho novo para nós nesta noite. Aleluia, o homem trama, o homem planeja, o homem puxa a
repente o homem faz coisas terríveis, pastor Azéias, mas o Senhor é fiel para nos colocar em um lugar mais sublime, e Ele está dizendo: a glória desta última casa, este tempo, o que eu tenho para fazer no vosso meio, o que eu quero fazer nesses dias é maior, é superior, é mais poderoso do que você já viveu, diz o Senhor. Aleluia, alegre-se nesta noite, porque o Senhor está te chamando a dar prioridade a Ele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar com você nesta noite, aleluia. Incline o seu coração nesta hora, aleluia. Incline o seu coração em humilhação ao Senhor. Ogamanda cheio, oragamanda sierra banamaio de calabagai. Oia cachorro que biohanai eteria caio do que mandagara baixandagai. Eu quero orar com você nesta noite, aleluia. Incline o seu coração até ele se humilhar diante do Senhor e reconheça que Ele é fiel e poderoso para te levar a um lugar mais sublime, a um lugar mais extraordinário, a um lugar mais profundo de comunhão com o Senhor, aleluia. Isso o homem não pode tomar de você nesta noite. Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, avaliar o nosso interior, ó Deus, e reconhecer que temos abandonado o lugar de comunhão, que temos nos preocupado de forma demasiada com os nossos dias e nos esquecendo do Senhor, nos esquecendo do chamado do Senhor na nossa vida, nos esquecendo de exercer a nossa função dentro do corpo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta o teu povo que dorme, desperta a tua igreja que dorme, Senhor, em nome de Jesus. Desperta o teu povo, Senhor, para que se junte, se unam, para declarar as tuas grandezas, as tuas misericórdias e a tua bondade. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que está nos impedindo de viver a totalidade da promessa, tudo aquilo que está nos impedindo, Senhor, de sermos um com os nossos irmãos, tudo aquilo que está nos impedindo de assentar à mesa, que caia por terra nesta noite e que nós possamos voltar a ter prazer na obra do Senhor, voltar a ter prazer na tua lei, voltar a ter prazer em te servir, voltar a ter alegria em nos gastar e deixar ser gastado na tua obra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite, Senhor, junto com os teus filhos, declarar, Senhor, que tu és a nossa prioridade. Em nome de Jesus, Senhor, tu és a nossa prioridade, nunca mais vamos te deixar para segundo plano por causa das nossas questões. Aleluia! Nunca mais vamos te deixar para segundo plano por causa das nossas lutas. Nós vamos passar elas junto com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Ainda de pé, irmãos, pegue sua Bíblia e projeta para mim, por gentileza, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Eu quero chamar aqui o diácono Jonathan também. Diácono Jonathan. Oh, aleluia. Você já examinou o seu coração? É nessa hora que Satanás vai dizer que você não é capaz, que você não é digno, que você não é justo. Só que o próprio apóstolo Paulo escreveu: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não são chamados segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diz a palavra do Senhor:
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar pelos elementos da ceia. Nós iniciamos esse culto declarando que tem lugar na mesa, irmão. E se tem lugar na mesa, este não é um tribunal de julgamento. Tem lugar na mesa e ponto final. Quem colocou a cadeira lá foi Jesus, aquele que derramou o precioso sangue. Então coma e beba em nome de Jesus. Vamos orar. Querido e eterno Deus, aleluia. Senhor, nós queremos te glorificar por esta oportunidade, eu diria este privilégio, Senhor, de assentar à mesa com o Senhor, ó Deus, para comer, tendo parte contigo. O Senhor disse que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, e nós queremos ter parte com o Senhor, nós queremos estar com o Senhor, nós queremos ser arrebatados pelo Senhor, e por isso, Pai, queremos estar na mesa, queremos estar, Senhor, na comunhão. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e debilidades, Senhor, para que nós possamos vencer a cada dia e permanecer em comunhão com os céus e em comunhão com os nossos irmãos. Pai, nós consagramos esses elementos, Senhor, que representam nesta noite, Senhor, simbolizam o teu corpo que foi moído, foi dilacerado, foi esmagado na cruz do Calvário por amor de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque cada gota do teu sangue justo, imaculado, carmesim, mancharam aquele madeiro, discorreram por aquele madeiro, Senhor, por amor de mim, mero pecador, miserável homem que sou. E o Senhor me amou primeiro. E nesta noite, Senhor, nós nos alegramos, porque o Senhor preparou a mesa, preparou o banquete. No nosso deserto, o Senhor preparou uma mesa, e nós iremos nos alimentar para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Tome o seu assento. Nosso diácono estará servindo os irmãos, enquanto os irmãos do louvor adoram a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.
somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare nessa noite: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Oh, eu sou filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pode continuar, aleluia. Você não é mais escravo do medo, do pecado. Jesus te libertou. Eu sou aleluia. Filho oh, se você de sentir Deus. desejo nesta hora de trocar o cálice do Eu teu não irmão, sou oh glória a Deus, mais aleluia. escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar.
eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Você sente nesta noite que você é filho? Aleluia. E camandaragaio yoshega. E calandarancho de caminho rebadabagaio. Sinta nesta noite o amor do Pai te envolvendo, aleluia, te santificando, te lapidando, declarando que Ele nesta noite, Ele te abraça e te envolve, aleluia, Ele te abraça e te envolve, Ele te abraça e te envolve porque Ele te ama, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Não tem maior expressão do nosso amor pelo Cristo do que comer da carne e beber do sangue, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, querido, aleluia, em comunhão com o Senhor nosso Deus, pois já nos arrependemos dos nossos pecados, e em comunhão com os nossos irmãos, pois já pedimos perdão a cada um deles que nós temos ofendido. Nós vamos, aleluia, ceiar, comer do pão e beber do cálice do Senhor. Todos aqueles que irão participar nesta noite, podeis comer e podeis beber. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Tem lugar na mesa para os filhos, aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do pecado. As correntes caíram por terra, e nós decidimos, aleluia, ser filhos de Deus e não escravos de Satanás, aleluia. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho Os céus se rasgam nesta noite sobre Jardim Laranjeira, e o Senhor reafirma que tu és filho, tu és filho, tu és filho. Se posicione como filho, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, aleluia, 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 aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar em você nesta hora. Deixa Ele trabalhar em você nesta hora. Deixa Ele passear no meio da igreja e falar no teu ouvido nesta noite aquilo que você precisa ouvir nesta hora. Quem é filho sabe que o Pai está aqui. Quem é sinta a presença dEle nesta hora. Sinta a presença dEle nesta hora. Sinta te cadara calabana querer yo que labarabacai.
O te caiu sorrebai, churibia, papapá da calabaceg. E bidultia cai, chorrebara galabaceg. Oh, Espírito Santo, sem ti nós não somos nada, aleluia. Sem ti nós somos apenas mais um escravo que tem medo, Senhor, mais um escravo que perdeu a autoridade da liberdade, Senhor. Ah, Jesus, mas o teu sangue nos libertou, ó Deus querido, do império das trevas. Para isso se manifestou o teu Filho, para desfazer as obras do diabo que nos colocavam como escravos, Senhor. E nós temos liberdade em Ti nesta noite para Te adorar. Se der vontade de nós gritar, nós vamos gritar, porque nós somos livres, Senhor. Se der vontade de nós chorar, nós vamos chorar, porque nós somos livres, Senhor. Se der vontade de nós abraçarmos, nós vamos abraçar, porque nós somos livres. E esta liberdade não foi comprada com o dinheiro da terra, foi com o teu sangue na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado nesta noite. O kendaragai surie ramai che kalabarabakai. Remambai sei a rodoria caia naragababia bababacheg alas. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos nesta noite por ter nos feito filhos, aleluia. Obrigado por ter nos feito filhos, Senhor. E nessa noite há muitos órfãos aqui que perderam seus pais. Senhor, há muitas pessoas aqui que sequer tiveram o amor de pai e mãe. Mas o Senhor quebrou as correntes do medo e as amarras do pecado e nos fez livre para reconhecer que o Senhor é Pai, e o Senhor é Pai bondoso, e o Senhor é um Pai que controla, governa, que dirige a nossa vida e os nossos passos. Senhor, em nome de Jesus, sê com cada filho aqui nesta noite, sê com os teus filhos, toma eles pela mão e não os deixa tropeçar em pedra alguma. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Você aplaude ao Senhor Jesus Cristo, que preparou lugar na mesa para você nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Continue.